queremos ver, Senhor, queremos ver a tua face, queremos ver a tua glória, queremos ver a tua Shekinah neste lugar. Encha, Senhor, essa igreja, encha, Senhor, com a tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, aleluias. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para exaltar o seu santo nome, declarar, Senhor, que só tu és digno de toda a nossa adoração. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
és único Deus, Tu és soberano. Não há outro além de Ti. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és digno, Senhor. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Pra sempre, amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Podemos assentar, nós vamos passar agora para os momentos dos dízimos, das ofertas. Amém. Glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que bom, né? Estarmos aqui depois de um dia. Eu creio que para nós mulheres foi um dia puxado, né? Muitas de vocês falaram, ai gente, que vontade de não ir, né? Mas vocês sentiram no coração que algo diferente, algo novo, Deus traria nesta noite. E Deus já trouxe, né, o renovo, o ânimo para vocês estarem aqui. Já foi um presente que Deus te deu nesta noite. Amém? Amada, vocês já refletiram por que algumas pessoas têm as portas dos céus abertas sobre a sua vida? Vocês já pensaram? Vocês conhecem pessoas que têm as portas dos céus constantemente abertas sobre as suas vidas? Não estou falando que essas pessoas estão livres de lutas, né? Elas têm lutas, mas vira e mexe você vê Deus derramando bênçãos celestiais sobre a vida dessas pessoas. Eu conheço pessoas assim. Eu sou uma pessoa assim. Eu tenho muitas lutas, muitas. Mas Deus sempre faz assim, ó. Aí, cai uma coisa para mim, né? Uma luta, 2 lutas, 3 lutas, mas de repente Deus abre as janelas dos céus e faz chover a chuva serôdia, né? Eu creio que muitos de vocês são assim também. E o que move o coração de Deus para que essas bênçãos nos alcancem? É maravilhoso. Eu falo para nós, eu já cheguei na beira do mar muitas vezes. Todas as vezes que eu cheguei, eu sei que todas as vezes que eu chegar, as águas vão se abrir para que eu passe. Porque eu creio no Deus que eu sirvo, que é um Deus de promessas, que é o meu Abba. Eu creio na palavra do Senhor, eu sigo essa palavra. E nós devemos fazer isso. Se você quiser ser galardoadora das promessas de Deus para a sua vida, você tem que ter aqui na palavra de Deus a sua regra de vida e prática. Amém? Então diga para sua irmã e para você: vamos seguir a palavra de Deus, para que as janelas dos céus abram sobre as nossas vidas e que Deus nos dê força e guerra nas batalhas. Porque aqui na palavra de Deus fala assim: no mundo tereis aflições, né? Então isso significa que nós vamos ter guerras, nós vamos ter aflições. Mas a palavra de Deus fala assim, qual que é o final desse versículo? Mas tem de bom ânimo, eu venci. Amém? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Diz assim a palavra de Deus: há uns 15 dias, a
palavra, os céus abriu sobre a minha vida de novo. Eu falei, gente, numa reunião lá em casa, de mulheres, eu falei, nossa, gente, eu preciso comprar uma Bíblia de letra grande. Aí uma abençoada que estava lá falou, nossa, lá em casa eu tenho uma Bíblia de letra grande, você quer para você? Eu falei, mande, dá para mim aí, amém? E hoje eu estou sem óculos, mas eu consigo ler aqui, olha que bênção. Diz assim a palavra do Senhor, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ai, que bênção! Deus se importa com o tanto que você deposita no gasofilácio? Os fariseus faziam isso, né? Na hora das ofertas, dos dízimos, eles colocavam suas melhores roupas, pegavam aqueles envelopes, que eu acredito, dessa grossura, e vinham com os envelopes, com aquelas roupas, né, ostentando a riqueza. Mas no coração deles, o que estava lá? Todo mundo está vendo a grossura do meu envelope, né? Nem não passava no buraquinho do gasofilácio. De repente vem uma senhorinha lá com uma moedinha, era tudo que ela tinha. E o coração dela, eu creio, né, que ela falava, graças te dou, Deus, porque eu tenho isso aqui para te ofertar. Receba isso, Deus, como aroma suave no teu altar. Olha que coisa linda. Então, amados, nós sabemos que Deus, quando nós nos despojamos daquilo que é nosso, principalmente daquilo que muito nos custa, porque se tem uma coisa que nos custa, é abrir mão do dinheiro, não é? Custa para nós, principalmente quando é para a igreja. Muita gente, olha, a gente gasta, a minha manicure cobra R$30 para fazer a unha. Tem coisas que você faz toda semana, todo mês. Você não tem dó de gastar lá para tirar a sobrancelha. Gasta mesmo, você tem que ficar linda. Mas não dói. Quanto dói você abrir a sua carteira e pegar lá? Você escolhe a menor nota para trazer aqui para aquele que te dá vida e vida em abundância. Então Deus não olha o valor que você dá, Deus olha o seu coração. Que alegria. Quando nós damos as nossas ofertas de coração aberto, Deus também nos abençoa abundantemente. Deus não se importa com o valor do que estamos ofertando, mas a forma como ofertamos. Damos as nossas primícias ou ofertamos as nossas sobras? Meu esposo e os meus cunhados, assim, ficam brigando com a minha sogra, né? Ralhando com a minha sogra, porque quando ela recebe, eles vão receber para ela, que ela é cadeirante, ela fala, a primeira coisa, eles entregam o dinheiro para ela, a primeira coisa que ela faz, tira o dízimo e põe no envelopinho. Ela é da Igreja da Graça e lá tem um sistema de patrocinar. Ela ganha um salário mínimo, ela patrocina 4 pessoas, R$50 cada um. Então ela tira o dízimo do salário, que agora está 1.302, ela patrocina 4.200 e tira as ofertas do mês. Faz a conta. Sobra o quê? Uns R$800 para ela por mês. Mas os filhos são herança do Senhor. Aí eu falo com ele, mas claro, ela está certinha. Vocês que vão cuidar dele. E ele fica bravo, porque ele acha que primeiro ela tinha que suprir as necessidades dela para depois ofertar. Ela está certinha. Olha que bênção. E sabe por que ela patrocina as pessoas? Nem são filhos dela. Ela patrocina pessoas de fora. Porque ela crê, nem estou discutindo aqui se está certo ou se está errado, mas ela crê que aquelas pessoas que ela está, de acordo com a igreja que ela segue,
que aquelas pessoas que ela está patrocinando, ela está investindo na salvação das pessoas. Então, ela dá as primícias, ela não dá da sobra. Porque às vezes quando a gente deixa para dar das sobras, não sobra. E aí a gente não dá. Né? E eu te desafio a fazer essa prova. Essa prova. Amém? Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. É uma experiência que vale a pena. Amém? Então, se você trouxe a sua oferta hoje, né? Você que não é dessa igreja, né? Você não tem compromisso, a não ser que seu coração deseje. Em nome de Jesus. Tem um versículo lá em Lucas, ele é muito lindo e eu gosto muito de cantá-lo, sabe? É Lucas 21, não sei qual que é o versículo. Quem tiver celular aí, olha para mim, Lucas 21, ele fala o seguinte: quando te mandei sem mala e sem alforje, porventura vos faltou alguma coisa? Quem for ofertar, a Josi tem os envelopes, e ele fala assim, eu gosto de cantar, ele fala: porventura vos faltou alguma coisa, porventura vos faltou alguma coisa, nada disseram eles. Sabe o que isso significa? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém? Glória a Deus. Não sei se a bispa quer trazer uma palavra antes, né? Mas nós estamos na Sara Nossa Terra esse ano, trabalhando com o tema lugares altos. E nós recebemos a unção no primeiro culto do ano, nos primeiros momentos do ano de 2001, nós recebemos uma unção de lugares altos. E nós recebemos e cremos que recebemos essa unção. Mas para ocuparmos esses lugares altos, a nossa vida tem que estar preparada, né? O Senhor, nós temos que estar preparados para recebermos as bênçãos de Deus. Então, no primeiro culto das mulheres, que foi mês passado, a Kelly falou sobre sonhos. Né? Nós temos que sonhar, o que eu quero para a minha vida, né? O que eu quero ser, onde que eu quero estar, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar nos lugares altos. Por que eu quero conquistar? Para que eu quero conquistar? Porque o Senhor, Ele olha o nosso coração. Tem gente que quer ter dinheiro para ir para as baladas, para viajar, para comprar carro, né? Agora, tem pessoas que querem ocupar lugares altos, querem ganhar dinheiro, para fazer muita coisa, ter carro também, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Isso é um princípio de bênção. E agora, uma coisa, né, que a gente trabalha muito no nosso ministério é a questão do tirar de dentro da gente toda a raiz de amargura. Muitas de nós mulheres, pelas vivências, pelas experiências que nós temos, nós somos carregadas de raízes de amargura. Também nós temos que dispor do velho homem, da velha mulher. Carregamos coisas que desde a nossa infância,
desde o ventre da nossa mãe, estão dentro de nós e nos impedem de conquistar lugares altos. Então é necessário passar uma revista nas nossas vidas, e muitas vezes a gente precisa de alguém que nos leve a identificar o que dentro de nós existe e precisa ter um novo significado. Para isso eu convidei a minha colega de trabalho, Emily Chaves, e o Senhor vai usar poderosamente nesta noite para estar trazendo para nós a necessidade dessa ressignificação. Emily veio para Passo, de Governador Valadares, e ela é membro da Igreja da Lagoinha. Seja muito bem-vinda, a passarela é toda sua. Boa noite, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vou colocar minha Bíblia aqui para poder facilitar. Antes da Emily começar, agradecer, gente. Queria que as meninas da célula do novo, do Condomínio das Nações ficassem de pé. Essa célula nasceu com Mulherando 2022. A pastora Márcia e a Ana Célia estão conduzindo a célula, que tem, e a Lisandra. Essa de vestido verde, a Lisandra, ficaram incomodadas depois do Mulherando e falou, vamos fazer alguma coisa. E criaram uma célula na casa da Débora, lá no Condomínio das Nações. Tem mais de 20 mulheres na célula. Glória a Deus, mulheres estão sendo curadas, saradas, através da palavra. Amém? Então, boa noite, irmãs, a paz do Senhor de novo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite. Como a Márcia falou, eu estive aqui em 2021, no Mulherando de 2021, onde a Márcia me convidou para estar testemunhando. E eu quero falar dessa palavra hoje. O que essa palavra fez na minha vida e em nome de Jesus vai fazer na sua vida também. Essa palavra ressignificar. Quando a Márcia me convidou e ela falou o ano profético, lugares altos, tem tudo a ver com essa palavra ressignificar, porque nós só vamos acessar os lugares altos se a gente ressignificar a nossa história. Nós só vamos conseguir acessar um novo se a gente deixar o velho para trás, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar, o mesmo espaço. Então, para a gente poder para a gente poder alcançar esse lugar alto, para a gente subir de nível, eu preciso sair deste nível que eu estou. E para eu sair deste nível que eu estou, eu preciso fazer algumas coisas, que é isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. Mas antes eu queria fazer uma oração. Fazer uma oração para a gente começar, amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor, com as tuas filhas. Pai, que da minha boca não saia nada que não seja do teu querer, Pai. Diminua meu ego, diminua meu querer, para que o teu Espírito Santo que vive dentro de mim sobressaia e alcance o coração de cada filha tua, Pai, para que todas possam sair daqui com uma semente que o Senhor vai plantar. Nós te louvamos e já te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, para a gente acessar esse lugar novo, para a gente acessar esse lugar alto, quando a gente já imagina alto, a gente já imagina o quê? Subir escada. Então eu preciso sair de onde eu estou para poder ir para um lugar mais alto. E aí eu preciso desprender desse passado, eliminar algumas coisas. Mas por que algumas mulheres não conseguem escalar essa escada? Por que às vezes a gente vê... Eu recebi uma mensagem, eu sou psicanalista de formação também, e eu recebi uma mensagem essa semana falando, Emily,
a minha sobrinha, entra ano, sai ano, parece que a vida dela não muda de jeito nenhum, é a mesma coisa. Eu não sei como orientar, não sei como falar com ela. Aí eu comentei, eu preciso conhecer um pouco a história dela para a gente poder conversar, né? Assim, por mensagem fica um pouco complicado. Mas por que talvez ela não conheça a história dela, mas eu conheço a história de muitas? E era a minha história. Por que entrava ano, saía ano, eu continuava do mesmo jeito? Porque não estão, essas pessoas, vamos falar mulheres, nós estamos entre mulheres, essas mulheres não estão conseguindo desprender deste lugar. E estão começando a criar raízes. Então, a gente não tem que simplesmente tirar o fruto podre e jogar fora. A gente tem que ir lá na raiz, cortar essa raiz para a gente poder desprender e subir essa escada, subir esse lugar alto. E fazer isso, cortar essas raízes, muitas vezes vai fazer o quê? Doer. Muitas vezes, quando a gente corta, vai lá cortar a raiz, isso pode doer. Por isso que muitas mulheres não conseguem ou não querem, né? É uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Cada pessoa, cada mulher vai fazer a sua escolha. Mas muitas mulheres não querem, não conseguem desprender porque não querem sentir dor. Não estão dispostas a sentir essas dores porque está confortável aqui. É melhor continuar assim do que sentir uma dor. Só que eu costumo falar muito que mulheres feridas ferem e mulheres curadas curam outras mulheres. É o que a Márcia acabou de comentar aqui, que nós precisamos na raiz da amargura para a gente poder liberar e liberar essa cura para outras pessoas. E certa vez eu ouvi uma mulher falando comigo assim: Emily, eu não concordo que mulheres feridas não curam. Eu acho que mulheres feridas podem curar também. E ali naquele momento eu não discuti com ela, não retruquei, não falei. Eu falei, me fala a sua versão. E ela me falou a versão dela e eu só escutei. Depois, refletindo, eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor me ajude aqui, porque eu não concordo. Se eu estiver errada, eu preciso que o Senhor me ajude a pensar. E realmente ele me levou num caminho que essa frase, mulheres feridas ferem, mulheres curadas curam, é verdadeira. Porque a mulher que está ferida, gente, ela quer esconder as suas feridas. E muitas vezes, ajudar uma outra irmã, não estou dizendo que é errado, mas a gente tem que ver a motivação do coração. Servir demais, ser boazinha demais, querer doar demais. Isso tudo são band-aids que nós estamos colocando nas feridas. Vocês concordam? Quantas mulheres estão aí cheias de band-aids no corpo? E aí, quando chega na rua, tá rindo, não, tá tudo ótimo, tudo bem, tá tudo bem. Só que debaixo do band-aid, como que tá aquela ferida? Inflamada, cheia de pus. Tá machucada ainda. E aí, me fez lembrar aquela passagem dos 10 leprosos. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Jesus ensinou o que é o verdadeiro significado de curar, de servir. É fazer sem esperar nada em troca. Jesus não esperou nenhum obrigado, porque se apenas um voltou, ele por acaso foi lá nos 9 e falou assim, ô 9, vem cá. Não, eu vou descurar vocês, ué. Vocês nem me agradeceram? Uai, não é assim que funciona, não. Ele não fez isso. Porque a essência dele é de cura, é de amor, é de servir sem esperar nada em troca. Essa é a essência de Jesus. Só que uma mulher, quando está curada e não recebe um obrigada, tá tudo bem. Mas e uma mulher que está ferida e que está com band-aid falando que está curada, não recebe um obrigada? Ela começa, nossa, você viu a irmã? Não, mas eu ajudei, ingrata, ajudei ela, fui na casa dela, nossa, fiz um tanto de coisa para ela nem me agradeceu. Eu que não volto lá naquela igreja, eu que não olho na cara dela. Tô mentindo, irmãs? É desse jeito. Por quê?
Porque a irmã serviu com uma motivação errada. Ela quis curar, quis ser boa com uma motivação errada. O que ela queria em troca? Uma passada de mão na cabeça, levantar o ego dela. Não é isso que Jesus ensinou pra gente. Por isso que mulheres feridas, quando elas estão com seus band-aids, e esses band-aids pode ser o excesso de trabalho, o seu próprio marido, os seus filhos, o servir demais na igreja. Quantas mulheres estão 24 horas na igreja porque não querem ficar em casa para enfrentar os problemas de dentro de casa? E aí quando vem uma pessoa e não dá o que ela espera, vai direto na ferida dela, e aí ela exala toda a ferida. Porque se cutucou a ferida não está cicatrizada, está inflamada. Quando existe cicatriz existem mulheres curadas. Pode cutucar, pode beliscar, pode apertar, que não vai doer. Mas se doeu, e aí, até comentei com a Márcia hoje, eu vou entrar, gente, vocês vão entender de onde que eu estou chegando com essa palavra. Até comentei com a Márcia hoje, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E aconteceu um episódio essa semana que eu falei, Jesus, entendi, é para me testificar aqui, para eu poder aparar minhas arestas. Aconteceu um episódio com uma pessoa que estava ao meu lado, caminhando comigo, uma colega, e aí ela cometeu um vacilo, vamos dizer assim, e meu nome estava envolvido. E aí, o que Jesus pede pra gente? Repreender com amor, né? Então, eu chamei no cantinho, só eu e ela, e fiz essa repreensão com amor. Momento algum, fui indelicada, não fui. Só que quando eu a repreendi, eu fui onde? Fui na ferida dela. E ela estava com falas que era uma pessoa curada. Mas quando eu fui direto na ferida dela, o que ela fez? Nesse caso, as pessoas, nós mulheres, quando a gente tem essa situação, nós temos dois caminhos: ou acolher a repreensão, agradecer, reconhecer e permanecer. Permanecer que não, errei, verdade, desculpa, vamos continuar. Ou fugir. Porque a mulher que escolhe a primeira opção, ela está disposta a encarar a sua cura de verdade. Porque ele vai doer, mas ela vai entrar no processo de cura. A mulher que escolhe fugir, falar mal, nossa, olha como é que você falou comigo, você não devia falar assim comigo, e fugir, ela não está a fim de mudança. Ela não aceitou a repreensão. Ou seja, ela prefere continuar colocando band-aids em suas feridas. E isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na minha vida porque eu passei por um divórcio e naquela época o meu marido era o meu band-aid. Eu carregava inúmeras feridas aqui dentro. Nós vamos falar de onde que vem a maioria dessas feridas, né? Lá da nossa infância. E aí eu colocava meu marido aqui como um band-aid. Então aí entra um pouquinho da dependência emocional, né? Ele era meu band-aid. Então tudo pra mim era ele. Meu marido é meu band-aid. Eu não tô sentindo dor, eu tenho um band-aid aqui. Até que Jesus resolveu tirar ele da minha vida. Descobri inúmeras traições. E mesmo assim, eu não queria separar. Porque eu não estava querendo enfrentar a dor. Eu preferi o segundo aqui, ó, de fugir. Eu não queria enfrentar a dor. Eu preferi, não, fica quieto aqui, porque eu precisava do band-aid. Mas Jesus foi tão misericordioso comigo que retirou ele da minha vida. Só que quando ele saiu da minha vida, eu fiquei sem band-aid. Minha ferida ficou aberta. Ali ficou muita dor. Ali foi um momento que eu senti muita dor, muita. Ali eu fui no fundo do poço. E aí eu pude escolher também um dos dois caminhos. Ou encarar ali um processo de cura verdadeira, ou procurar outro band-aid. Aí eu fui e me matriculei na creche da imaturidade e fui procurar outro band-aid. Aí eu fui atrás de bebida, de noite, de festa, porque ali estava colocando band-aids, né? Ali você não estava preocupada mais com a dor.
Até que quando você não aprende uma lição, quando você realmente não encara o seu processo de cura interior, novas situações vão acontecendo na sua vida até você aprender. Foi onde eu conheci hoje o meu marido. Só que eu envolvi com ele, qual era a motivação? Que ele fosse o meu band-aid. Eu não estava ali de amor, porque o amor é uma decisão, um amor sofredor. Não, eu estava procurando o meu band-aid. E o que aconteceu de novo comigo? Fui traída, fui humilhada, pererê, parará. Então, quando a gente não buscar a nossa cura, a cura das nossas feridas de verdade, e eliminar todos esses band-aids, essas falsas expectativas, essas falsas ideias de que eu estou curada, e sim buscar a cura de verdade, as situações vão sendo repetidas na sua vida até você aprender a lição. E eu só vou conseguir escalar um novo lugar quando eu aprender a lição deste lugar que eu estou. Por que eu enfrentei 2 separações? Gente, quando eu enfrentei a segunda, eu falei assim, meu Deus, de novo eu estou separando. Era Jesus falando, você vai matricular agora na escola da cura e da maturidade ou vai continuar aí na sua creche? Porque se você não subiu, é porque você não aprendeu a lição que você precisa aqui. E aí, de onde vem tudo isso? E aí, para a gente poder entrar na palavra, eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu quando li esse versículo pela primeira vez, quando chegou uma época da minha vida que eu li esse versículo e eu entendi esse versículo, tudo na minha vida fez diferença. Porque quando eu enfrentei a segunda separação, ali eu costumo falar que eu já estava com uma filha de 2 meses, né? Eu até testemunhei no Mulherando, que a Márcia me convidou. Naquela época do Mulherando eu estava separada ainda. E aí eu estava com uma filha de 2 meses na segunda separação. Ali era Deus esfregando na minha cara assim, ou você muda, ou você muda. Porque agora eu não podia colocar mais o band-aid da bebida, da festa. Porque com quem ia deixar minha filha de 2 meses? Então eu costumo falar que a minha filha veio para esfregar na minha cara o quão imatura eu estava sendo. E quão eu precisava de evolução, quanto que eu precisava de cura, quanto que eu precisava deixar Jesus entrar e curar de verdade. Porque ali eu tive que ficar dentro de casa. Eu e minha filha morávamos sozinhas, eu morava em Paraíso. Então eu ficava dentro de casa. E ali Jesus foi me pegando. E em uma live um dia, estava jantando, lanchando à noite, eu coloquei o celular assim assistindo uma live. E aí, no meio da live, essa mulher falou que você precisa ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida. E aí aquela palavra mexeu, foi lá no fundo assim. Aí o Espírito Santo falou comigo, você entendeu? Se você não ressignificar as coisas que aconteceram, se você não ressignificar a sua história, muito provavelmente a sua filha vai repetir a sua história. Porque a minha mãe era divorciada. Eu divorciei 2 vezes. Então aquilo ali entrou muito fundo dentro de mim. Então eu fui obrigada a me matricular na primeira escola. Matricular na cura e deixar Jesus entrar e curar tudo. E aí foi quando esse versículo realmente fez sentido para mim, que eu queria ler com vocês. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu me questionava assim, Senhor, qual que é a sua boa, perfeita e agradável vontade? Porque eu não estou vivendo isso. Minha vida parece que não tem sentido. Chegou uma época da minha vida, gente, que eu falei, Senhor, qual é o sentido da vida? Porque eu acordo, vou trabalhar, não tem um sentido assim, sabe? Quando você não tem motivação para viver, porque nunca pensei em tirar minha vida, mas eu não tinha graça de viver, eu não sentia essa graça de viver. E aqui, para a gente falar de ressignificar, para a gente acessar esses lugares altos, cada uma de nós precisamos ressignificar a nossa história.
E aconteceu tudo isso com a minha vida. Eu quero trazer 3 pontos para vocês refletirem na vida de vocês. Aconteceu tudo isso na minha vida quando eu li esse versículo. E Jesus falou comigo desses 3 pontos. Então, está escrito aqui. Muitas de vocês podem estar vivendo alguma situação assim. E se a gente não olhar para isso e ressignificar, muito provavelmente poderemos ficar estagnadas, sem subir de nível. A gente só vai mudar aquilo que a gente identifica. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui com esses 3 pontos. Clareza e consciência. Muitas mulheres não estão subindo para o próximo nível porque não estão identificando quais são os pontos que estão precisando ser mudados. O que eu preciso mudar para eu poder ir para outro nível? Eu não sei. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é a ferida da paternidade. Essa era uma ferida que eu carregava na minha vida. Eu carreguei durante muitos anos. Porque o meu pai era presente fisicamente. Eu tinha meu pai dentro de casa na minha infância, mas eu não tinha meu pai emocionalmente. E ali eu ia carregando aquela ferida, carregando aquela mágoa, aquela ferida de amargura, igual a Márcia falou, do meu pai. E aí o que a gente faz? Julga. Eu não quero saber do meu pai, eu não quero meu pai perto. Quando eu estava orando, preparando a mensagem, o Espírito Santo me lembrou uma amiga minha, muito amiga minha. E ela falava assim, na época devia ter uns 10 anos, não liga pra casa de Emily depois de 8 horas não, ela dorme com as galinhas. Dá 7 e pouco e Emily já tá dormindo. Mas na verdade eu não estava dormindo. Eu entrava pro quarto, fechava a porta, porque era a hora que meu pai chegava. Eu já escutava o barulho da caminhonete. Minha casa era de um quarteirão a outro, só que o quarteirão era todo de terra e de árvore, então ele era escuro. Então ele só buzinava. Quem escutasse tinha que ir lá abrir o portão. Aí quando você vai, o farol tá ligado, então você tá enxergando. Mas quando ele vai com a caminhonete desliga, você tá lá, tá tudo escuro. Você voltava no gás ali, morrendo de medo do escuro. Aí ele sentava, tira minha botina. Aí eu tinha que tirar a botina dele. Aí ele ia pro fogão fazer angu lá pros cachorros. Aí você tinha que ficar lá mexendo. Ou seja, você tinha que parar a sua vida para fazer as coisas do meu pai. Então dava 7 e pouco, o pai tá chegando. Eu enfrentei meu medo do escuro para poder fechar a porta do meu quarto. Porque se meu pai abrisse a porta, tá dormindo, não precisa mexer comigo. Mas tudo isso, feridas emocionais que eu vinha carregando do meu pai. E aí de tanto julgar, o meu inconsciente me faz ter atrações por homens que são familiares para mim. O que era familiar para mim? Um homem que não era presente emocionalmente, um homem que não era carinhoso, um homem que me abandonava, porque o meu pai, ele simplesmente abandonava a gente. Então eu busquei nos meus relacionamentos o meu pai, porque eu precisava daquele olhar masculino. Só que eu não tinha como eu buscar um homem carinhoso, um homem atencioso, porque isso para mim não é normal. O normal é o homem que me abandonou, que não me deu carinho. Então isso é o meu familiar, esse é o meu normal. Então eu busquei 2 vezes, porque eu estava com a ferida aqui do abandono. Aí eu busquei, não curei, eu só coloquei o band-aid, busquei de novo. Aí foi onde teve minha segunda separação. Então, enquanto você não identificar aquilo que precisa ser mudado, você não vai mudar isso. Não adianta que não vai ter mudança. E aí, entra um ponto muito importante também com essa ferida da paternidade. Se você não tem o reconhecimento do amor do seu pai aqui na terra, muito provavelmente você vai ter uma dificuldade de associar esse amor ao Pai do céu. Porque quando você pensar em pai, qual que é a imagem de pai que você tem? Um pai que me abandonou, um pai que fez isso. Olha, gente, eu tinha 25 anos, não lembro se eu contei isso no Mulherando, mas eu estava preparando para o primeiro casamento. Eu lembro que eu estava toda animada, preparando, fazendo festa. Chegou um oficial de justiça na minha casa.
Eu casei no primeiro casamento 15 de agosto, eu lembro, não esqueço, porque o oficial de justiça chegou 1º de agosto. Aí eu achei que era em decorrência do processo de pensão, porque minha mãe ainda tinha processo de pensão por causa das minhas irmãs, eu tenho irmãs mais novas. Aí, como nós somos maiores de idade, o processo é no meu nome. Aí falou, Emily Chaves Fernandes. Falei, deve ser da pensão. Aí fui lá, peguei, assinei. Aí na época, né, o noivo da época leu. Você leu isso aqui? Eu falei, não. Não é a pensão, não. Falei, o que é isso? O meu pai estava me processando, me pedindo 2 salários mínimos por mês, alegando que eu abandonei ele. Eu pagar pensão para ele. Então ele foi onde? Ele foi na minha ferida de abandono. Ele foi direto na minha ferida. E eu quero deixar um asterisco aqui para vocês. Qual foi a minha reação ali na hora? Raiva. Eu queria ir na casa dele e falar, como é que você faz uma coisa dessa comigo? A raiva é um sintoma claro de que a ferida está gritando. A raiva é um sintoma claro de que você precisa olhar para esse ponto e buscar a sua cura. Então, se você está falando que está curada, está tudo bem, mas sentiu raiva, pode pôr um asterisco aí, porque ainda tem sentimentos aí que você precisa olhar. Então, ali eu não fui na casa dele, eu não briguei com ele, mas eu enfrentei um processo, eu ia na justiça. Ele ia mancando com óculos na ponta do nariz, com uma sacolinha cheia de remédio, porque ele faz hemodiálise. Então ele alegava que precisava de dinheiro para comprar os remédios, sendo que ganha tudo no SUS, porque eu trabalhava no SUS na época, eu sabia. Mas olha o processo que eu tive que enfrentar. Ele só conseguiu tirar o processo de mim quando eu separei da primeira vez. Ele foi até a minha casa e falou, minha filha, não separa não. Mas eu entendi o porquê que ele falava para eu não separar. É porque ele não queria me ver sozinha, não queria que eu ficasse, talvez, abandonada de novo. Falei, pai, tá tudo certo, tá tudo bem. Ali ele me pediu perdão, eu pedi perdão para ele, mas eu não tinha curado a ferida ainda. Que era aquela assim, eu perdoei, mas não quero saber de ficar perto de mim não. E eu não estou dizendo que a gente tem que perdoar e ficar perto, mas a gente tem que perdoar e não ter nenhum sentimento contrário. Por exemplo, as minhas irmãs, se falar pai, não quero nem saber. Eu não está curada. Porque eu fui ano passado na casa dele, levei minha filha, tirei foto, ele orou por mim, eu orei por ele. Graças a Deus, ser evangélica, convertido com a esposa. Então, eu realmente percebi que eu passei por esse processo de cura da paternidade. Mas muitas de nós, muitas de vocês, muitas mulheres carregam essa ferida do pai. E essa ferida do pai te trava muito para você subir de nível. Te trava muito para você acessar outros lugares, porque você vai enraizando aqui, você vai enraizando. E aí entra no segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Porque o que a palavra de Deus fala? E não sede conformados com este mundo. Não é o que fizeram com você que importa. É o que você vai fazer com o que fizeram com você que vai fazer diferença na sua vida. Não é porque meu pai fez tudo aquilo comigo que eu vou olhar para o meu pai e vou recriminar. Não, eu não vou julgar. O que a palavra de Deus fala? Não é honrar pai e mãe? Eu vou honrar meu pai e minha mãe. Eu vou olhar para ele e falar assim, pensar, né? Eu vou olhar para ele e vou pensar, qual será que foi a infância dele? Porque ele só me deu aquilo que ele teve. Ele era o único homem de 4 filhos. Do meu avô, era aqueles fazendeiros bem rígidos. Então imagina a criação que ele teve. Se ele não me deu presença emocional, carinho, beijo, abraço, eu não tenho lembranças eu tenho uma lembrança do meu pai soltando pipa, mas eu não tenho mais nenhuma lembrança. Mas é porque nem ele deve ter lembrança dos pais dele, né? Deve ter lembranças do pai dele falando, menino, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então era a mesma coisa que ele fazia com a gente. Então essa ferida da paternidade a gente precisa ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo significado. Eu olho para o meu pai hoje, eu dou um novo significado para tudo aquilo. Inconscientemente, na minha cabeça, no meu interior, no meu coração, com Jesus, eu falo, pai, está tudo bem. O Senhor foi vítima, nós somos vítimas de outras vítimas, gente. Nós somos vítimas de outras vítimas. O que fizeram com a gente, fizeram com eles. E se a gente não parar aqui, a gente vai fazer com os nossos filhos. Por isso que o Espírito Santo falou comigo, se você não ressignificar,
Sua filha vai repetir a história. Porque dentro de mim era o quê? Ah, seu pai não presta, seu pai foi... seu pai me traiu, seu pai isso, seu pai aquilo. O que eu estava fazendo na minha filha de 2 meses? Plantando uma ferida de paternidade. Então, se a gente não parar para olhar para a nossa história com o nosso pai, e entender que ele deu o amor que ele tinha para dar, a gente não vai conseguir mudar de nível. E a gente não vai conseguir criar uma conexão verdadeira com o nosso Pai do céu. Porque toda vez que você pensar em pai, você vai pensar no seu pai da terra primeiro. Então, quando hoje eu penso em pai, eu tenho meu coração limpo com meu pai. Então, eu abri acesso, eu tirei o passado, deixei o espaço vago e agora eu preenchi com o amor de Deus no meu coração. E é isso que eu queria falar com vocês nesse primeiro ponto. Cure essa ferida, olhe para o seu pai com outros olhos, tenta enxergar o seu pai como uma vítima do mundo. O mundo jaz do maligno. Exatamente. Exatamente. Como Jesus me ensina a amar o meu pai e as pessoas como o Senhor ama, né? Então, a palavra de Deus fala: não sedes conformados com este mundo. Eu não vou aceitar mais alimentar as feridas que me fizeram. Eu não vou aceitar mais, eu não vou me conformar com isso. Mas o que? Sede transformados pela renovação da vossa mente. Que aqui entra o segundo ponto que eu quero falar com vocês. As crenças que nós carregamos. Nós precisamos ressignificar as crenças que nós aprendemos na nossa infância. Quantas de nós, em decorrência do pai que tivemos, que não foi uma vítima, a gente fala: homem nenhum presta. Ai, a vida é muito difícil mesmo. Ai, realmente não está sendo fácil. Tudo parte dos nossos pensamentos, da nossa infância. O que eu aprendi? Olha o que eu falei. O que é normal para mim? O que é familiar para mim? É o que eu vou buscar inconscientemente. Então, se eu falo que é difícil ganhar dinheiro, vai ser difícil ganhar dinheiro. A palavra de Deus fala que as palavras têm poder. Então, renovar a mente é renovar os pensamentos, é renovar a maneira de pensar, porque tudo aquilo que você pensa, você fala, você libera, e tudo aquilo que você fala, você age, você vai em busca, você vai fazer de acordo com o que você pensa. Então, seus resultados vão ser esses. Se você fala que nenhum homem presta, se você pensa que nenhum homem presta, você fala que nenhum homem presta, você vai buscar um homem que não presta, porque essa sua crença vai te provar que você está certa. Então, temos que renovar a nossa mente, que é reconstruir essas crenças que construímos da infância. Se nós não reconstruirmos, se a gente não modificar essas crenças que nos estão limitando, minando, por crenças que vão nos fortalecer a partir do que a gente fala, nós vamos continuar aqui, enraizadas nesse mesmo nível. É o que Jesus fala para todas nós. Se você está aqui nesse nível ainda, o que você ainda não aprendeu que você precisa aprender? Porque você vai subir quando você aprender tudo que este nível aqui vai te ensinar. Aí você parte para um próximo, que lá vão ter mais lições para a sua vida. Amém? Então, para eu provar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, eu não posso me conformar com este mundo. Eu não posso me conformar com o que eu vivi. Eu preciso renovar a minha mente. Só assim eu vou acessar essa vontade, essa boa vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. E aqui entra o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês. É que toda dor que vocês enfrentaram, toda dor que nós enfrentamos, foram situações que Jesus estava te treinando para este próximo nível.
Você está enfrentando situações hoje porque isso é um treinamento para você, quando chegar no próximo nível, Jesus te usar para poder ajudar as pessoas que estão no nível abaixo de você. Aqui eu não estou dizendo que tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui é questão mesmo de nível espiritual, emocional, maturidade. Nós estamos aqui neste mundo buscando a nossa maturidade, a nossa evolução. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente está buscando isso todos os dias. Mas tem irmãos mais que estão mais no caminhar mais baixo. A palavra de Deus fala, né? Tem os bebês, né, que estão ali no leitinho, até chegar no adulto. Então toda dor que nós enfrentamos e toda dor que ainda estamos enfrentando são situações que Jesus está treinando as nossas vidas. Então a gente precisa pegar essa dor, deixar ele entrar, curar tudo que está aqui, para eu poder realmente ser esse canal de transmissão de bênção na vida da outra pessoa. E para isso eu queria ler também mais um versículo que está lá no Salmo 23. Que fala assim, Salmo 23, versículo 3. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Mas é para a gente poder olhar para os nossos inimigos e falar: toma, eu estou aqui, você está aí? Não, é para eles ver a nossa vida e ver de onde Jesus nos tirou e para onde Jesus nos levou, para eles poderem também seguir o mesmo caminho, para a gente ser esse exemplo. Então ele vai preparar uma mesa para a gente. É isso que Jesus tem para a vida da gente. Essa boa, perfeita e agradável vontade dele é essa mesa junto com ele. Ele derrama o cálice nas nossas cabeças. Para quê? Para o nosso cálice transbordar. Só que para isso acontecer, ele vai lá no versículo 3, que é onde ele começa. Ele restaura a minha alma. Então, para o meu cálice transbordar, para eu ir para o próximo nível, eu preciso restaurar minha alma primeiro. Eu preciso ressignificar a minha história. Eu preciso perdoar o meu pai, a minha mãe. Eu preciso entender que aquelas pessoas que me feriram também são vítimas do mundo. Eu preciso entender que aquelas feridas que me causaram são situações de treinamento que Jesus está fazendo para a gente poder ajudar outras pessoas. Eu não vou lembrar agora o versículo, mas está lá em 2 Coríntios 2, alguma coisa assim que fala: com o mesmo consolo que o Espírito Santo me consola, ele vai me usar para poder consolar outras pessoas. Então não é por acaso, se você passou por uma restauração de casamento, que pessoas que estão enfrentando divórcio, buscando restauração de casamento, se aproximam de você, não. É porque aquela ferida que você passou para restaurar seu casamento, foi Jesus te treinando, falando: filha, eu tenho muitas filhas minhas que eu vou precisar da sua ajuda. Então toda dor é um treinamento, toda dor nós temos que entender que é onde a frase que eu quero ler. A nossa dor é o nosso maior presente, que é onde Jesus quer nos usar. Só que se a gente for lá e matricular a gente na escola na creche da imaturidade, a gente vai continuar nesse nível e não vai poder acessar o lugar alto e deixar o nosso cálice transbordar. E por que que muitas pessoas não deixam Jesus restaurar a alma? Porque ele vai entrar, ele vai tirar os band-aids. Todo band-aid que tiver aí um escondido, ele vai tirar. E foi isso que aconteceu com essa semana com essa minha colega. Eu percebi que Jesus colocou ela perto de mim. Eu aprendi muitas coisas por vários processos da minha vida, mas em relação a ela foi para que, através da minha vida, ela tirasse os band-aids. Porque Deus é amor, mas Deus é disciplina. Só que não vai cair um anjo na sua frente e falar: Janine, cuidado com isso, isso e isso, você precisa se disciplinar nisso. Não, ele vai usar pessoas para poder te mostrar os seus pontos errados. Ele vai te mostrar pessoas que vai apontar os seus defeitos, os seus pecados, onde precisam de conserto. E aqui você tem que escolher o quê? Não, Jesus,
Eu quero ter meu cálice transborda, eu quero sentar à mesa contigo. Então pode tirar todos os band-aids que estão aqui, todas as máscaras, tudo que está aqui disfarçando as minhas dores e curar por completo. E no fundo, por isso que muitas pessoas não escolhem mudar, porque vai doer no primeiro momento. Amém? E aí, Deus tem um propósito específico para a sua vida. E Ele usa as circunstâncias difíceis para concluir a boa obra dele em você. A sua dor é o seu maior presente. Quando você entender que essa dor que você pode estar sentindo hoje, você vai deixar Jesus entrar, você vai deixar Ele tirar o band-aid. Vai doer, mas essa dor vai ser a sua caneta para poder assinar outros papéis lá na frente. E esses papéis vão ser pessoas que vão te procurar com os mesmos problemas que você venceu. Então, que a gente possa ressignificar as nossas dores, ressignificar a nossa história, ressignificar essas crenças, esses pensamentos de vitimismo, de destruição, de ai, coitada de mim. Criar uma autorresponsabilidade e entender que se a outra pessoa está me ferindo, eu estou aceitando ser ferida. Porque você pode falar alguma coisa comigo, eu sei minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai. Por que eu vou deixar ela me ferir? Vamos escolher o outro caminho. Se está acontecendo algumas situações, como aconteceu comigo, que eu acabei de compartilhar com vocês, isso na minha cabeça é Jesus aparando as minhas arestas. Ele está me podando. E podar também vai doer um pouquinho. Mas é para que a poda? Para eu dar mais e melhores frutos. Por isso que nós temos que enxergar toda dor que as pessoas causam na gente com outros olhos. Isso é ressignificar, e você dá um novo significado numa situação que já aconteceu ou que está acontecendo na sua vida. Então, apesar da sua história marcada por confusão ou não, por ferida ou não, até por rebeldia, até mesmo contra o Senhor, quando eu matriculei lá na creche, eu falava, Jesus não me ama, Jesus não está nem para mim, eu passei por um divórcio, olha como é que a minha vida está. Então, até em relação às nossas rebeldias contra o Senhor, por feridas carregadas que a gente carrega ano, Deus vê a sua vida e Ele importa com você. Entenda que a sua vida só é plena a partir do momento em que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque Ele vai tirar todos os band-aids e vai fazer essas feridas se tornarem verdadeiras cicatrizes. Onde Ele entra, Ele mexe com toda a estrutura. E a partir daí, já não mais vai viver você, mas Cristo vai viver na sua vida, para o seu cálice transbordar na vida de outras pessoas. E assim, que a gente possa ser esse canal de transmissão de bênção, para a gente sempre poder estar servindo com a motivação correta e sermos pessoas curadas para curar outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria... de coração, que esses 3 pontos ficassem bem enraizados em você, sobre ressignificar a sua história. Olhar para a ferida da sua paternidade. Talvez não seja seu pai, mas talvez seja sua mãe. Talvez não seja os seus pais, mas talvez seja um filho. Olhar para essas crenças que você está carregando até hoje, essas palavras negativas que até hoje você está liberando. E olhar para a sua dor com um olhar diferente. Não é o que aconteceu comigo que importa, é o que eu faço com o que aconteceu comigo. Eu escolho fazer o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Amém? Eu queria orar com vocês podem ficar de pé só um pouquinho. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Que nós possamos renovar as nossas mentes todos os dias, Pai, para provar a Tua boa, perfeita e agradável, a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos viver no centro da Tua vontade, Pai, mesmo que isso durante o caminho cause dores, porque sabemos que são as dores das retiradas dos band-aids. É o Senhor entrando e causando toda a cura necessária para aquela ferida virar cicatriz
e não uma ferida com pus inflamada ainda, Senhor. Pai, restaure a nossa alma, Senhor. Mude os nossos pensamentos, mude as nossas falas, mude a nossa maneira de enxergar uma ferida que as pessoas causam na gente. Que nós possamos sentar à mesa com o Senhor, que nós possamos realmente deixar esse cálice, que esse óleo que o Senhor derrama em nossas cabeças, transbordar na vida das nossas irmãs. Mulheres rixosas, nós vemos tanto hoje, Pai, que nós possamos ser mulheres bênçãos, mulheres curadas, para poderem ajudar, para poder ir no ponto com essas mulheres em busca, para poder esticar a mão e puxar elas para os próximos níveis, para os lugares altos, Pai. Esses lugares já estão abertos, essas portas já estão abertas, Senhor. Cabe a nós cortar toda a raiz para poder subir para o próximo nível, subir essa escada, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude nessa poda, nos ajude nessa retirada de band-aid. Vá no mais profundo de cada uma que está aqui, Senhor, para que a gente possa sair dessa noite, Senhor, com essa palavra enraizada em nossos corações. E não só enraizada, Pai, mas enraizada e praticada. Que o Senhor ministre no coração de cada uma delas, onde cada uma precisa de mudança, porque a gente só muda aquilo que identifica. Então dê clareza, Pai, dê consciência para a vida de cada irmã, para que elas possam ver qual é a mudança que elas precisam, para elas acessarem esses lugares altos que o Senhor já disponibilizou para cada uma de nós. Senhor, muito obrigada por essa noite, Pai. Toda honra e toda glória ao Teu nome, que é digno de todo louvor. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém.